Salve, salve galera, bem-vindo a mais um vídeo. Eu vou tentar fazer um vídeo rápido, mas é difícil. Aqui é o PJX9, a gente fez a atualização para ele. Quem já obteve ele, as versões antigas, pode estar solicitando a nova atualização e vai pagar uma taxinha ali abaixo do que tinha comprado, tá bom? E para as pessoas que vão estar entrando e querendo adquirindo essa versão, vai ser o mesmo preço. Beleza? Então vamos lá. A gente deu uma customizada em várias coisas, principalmente na interface, tirou muitas configurações de celular, até porque a gente está utilizando em um PC. Galera, para quem não sabe, esse é um projeto que instala o Android no PC para estar rodando, para estar jogando, para estar assistindo, para multimídia, para lazer, para estar navegando, para escritório, para empresa, seja lá o que for. Dá para estar utilizando o WhatsApp Business, dá para estar Bunny, sei lá, alguma coisa assim. Para empresa, para estar utilizando num computador horrível, merda. Tá bom? Então, nessa versão a gente customizou, a gente removemos várias coisas, a gente trouxe um novo menu totalmente reformulado, a gente trouxe a ferramenta do Device por App, que ela intercepta em 3 camadas, Java, Bionic e Zygut. Isso faz com que desbloqueie jogos e não detecte como emulador. É a primeira camada que a gente precisa falsificar, dizer para o aplicativo, olha, é um dispositivo tal. Aqui tem 3 perfis, mas também é customizável. Por exemplo, eu já vou estar demonstrando em Oxide, acho que é isso, Survive Islander. Eu estou aplicando um perfil nele aqui de Samsung. Ele já está aplicado, mas eu vou tirar, só para estar demonstrando a vocês que ele vai detectar como emulador. Vou tentar ser mais rápido possível, mas é difícil, galera. Então, esse projeto customiza uma ROM do Android para estar instalando no PC, não como emulação, mas como um próprio Android rodando diretamente. Isso faz com que tu tenha muito mais desempenho do que jogando no emulador. Então, bem rapidinho aqui, nova partida, todos os servidores. Percebam que vocês estão vendo em vermelho, tem ali PC, tá em servidor de PC, significa que detectou como emulador. Eu recomendo sempre, quando o usuário for jogar esse jogo, os jogos que a gente consegue burlar através de perfis e algumas configurações de patch, vocês têm que estar limpando os dados dos jogos. Eu vou estar fazendo aqui porque eu quero fazer esse vídeo rápido. E eu notei que não precisou eu fazer modificações de limpeza, porque aquele é um jogo que ele baixa bastante. Então não quero perder muito tempo com ele. Galera, a gente não ia trazer o PJX9 de novo, porque a gente tinha perdido o HD, tinha ficado triste em relação a isso. Mas ele vai servir como laboratório para a gente estar testando implementações. Porque o Android 12 é muito complexo, então a gente precisa validar no Android 9 para depois levar para o Android 12. A gente chegou num ponto do Android 12 que a gente tem muitas ferramentas, mas a gente estamos presos em outras e precisamos de validação. E o Android 9 vai servir para isso. Óbvio, em nova partida, todos os servidores. Percebam, apareceu agora todos os servidores mobile e também de PC. Porque quando eu estou no mobile, eu posso jogar no PC no caso desse jogo. E todos os outros jogos deveriam ser assim também. Não sei por que não é. Beleza? Primeiro, mostrando que a nossa implementação é válida e que ela funciona, sem nenhum cheater ali. Tá, o que é esse device por app? Eu falei bem rápido e vou precisar explicar rápido. Ele intercepta camadas da estrutura do Android, de como ele é feito, que são o Zygut ali, que é bem mais embaixo, é um nível mais baixo, que essa interceptação, muitos jogos, antes mesmo de abrir alguns processos, eles já detectam algo antes. E o Zygut é uma camada que a gente já manda a informação para ele justamente para ele não detectar no Bionic nem no Java. São várias camadas, são essas 3 camadas. Aí segundo seria o Bionic, a segunda camada que carrega drive, várias coisas ali, que se comunica com o sistema, com RAW e outras coisas. Então o Bionic seria a segunda camada. E por fim a Java, que seria muito ali relacionada ao build prop. Configurações do build prop serviria para o Java, para quando o jogo tem só detecção no Java. A resolução por app é quando eu posso estar forçando uma resolução nativa do jogo sem estar modificando o meu sistema. Tá bom? Então eu vou abrir aqui Free Fire rapidamente para estar demonstrando a vocês que ele vai abrir na minha resolução 1366 por 768. É uma resolução ali considerada
HD nas TV, de 32 polegadas, 28 e blá blá blá. Agora eu vou estar forçando o 800 por 600. Essa ferramenta aqui vai estar também no Android 12, como eu falei, a gente trouxe várias do 12 para cá e a gente limpou mais, funcionou muito melhor. Ops, calma aí. Bom, acontece, provavelmente resíduo de memória, alguma coisa assim, porque tu tá modificando esse tipo de configurações. Perceba que a tela ficou o quê? Escada, com gráfico maior. A gente diminuiu a resolução interna do jogo, fazendo com que a gente ganhe FPS e tenha um desempenho melhor para computadores mais fracos. Vou resetar. Outra coisa que eu não falei desse device por app e que eu me esqueço de novo. Eu vou para outra. O Immersive por app é quando um jogo, ele não, por algum motivo, ele não está declarado ali no manifesto, tela cheia, alguma coisa assim, não redimensionável, aí ele fica com a barra de baixo. Então, para a gente consertar isso, o que, é que a gente faz? A gente aplica isso. O modo imersível está ativo para esse aplicativo, beleza? É fundamental, galera. Tem muitas ROM Android que se tu for pegar lá do projeto Android e for instalar e testar um jogo, por exemplo, esse aqui, ó, Subway Surf, o jogo vai ficar no meio ali, como se fosse uma tela de um celular e bordas pretas. E no nosso caso, não. A gente não usa aplicativo de terceiro, a gente força a orientação, o modo de tela de PC. E o jogo abre como? O jogo abre perfeito, com a tela esticada, totalmente preenchida, pronto para jogar num computador. Os mapeamentos para o PJX 9, o Android 9, a gente não conseguiu portar o Octopus ainda. A gente tivemos uma dificuldade muito maior do que o Android 12 e não conseguimos passar dessa etapa ainda. Existe um tipo de bloqueio, um tipo de incompatibilidade, beleza? Então, o que, que a gente faz? A gente não vai utilizar o Panda por enquanto, beleza? Então, voltando agora nas configurações. Os settings, as configurações, a gente limpou, removendo tudo relacionado a celular. Resolução de tela a gente colocou em tela, mas provavelmente a gente vai colocar como menu principal. O som também está aqui, a gente tirou várias configurações inúteis, que são incompatíveis, que não tem nada a ver em utilizar com o PC, e torna um sistema muito mais limpo, com menos configurações, menos uso de memória e blá blá blá, por aí vai. O impacto não é muito grande, mas visualmente já deixa melhor. Beleza? Aqui são os cards que você pode estar modificando, a gente vai melhorar cada vez mais isso daqui. Resolução também, a gente precisa melhorar o código para que consiga estar modificando nos notebooks mais novos. Sobre o PC, galera, nada mais de e-mail, SIM, chip de celular, não tem nada a ver. Computador tem câmera frontal, tem Bluetooth e pode ter Wi-Fi. Pode ter essas três coisas, mas pode ter chip também, se você usar ali algo externo. Mas não é o caso. E as configurações de TeamBR, vamos voltar de novo. O imersível, eu já falei, resolução, já falei de app. Resolução de app é muito experimental, não vai funcionar em todos os aplicativos. O device de app é a nossa primeiro carro-chefe para estar burlando e dizendo para o aplicativo, olha, é o celular tal. Mas ele vai ser combinado com o Patch Arm. Esse Patch Arm vai ser uma ferramenta no Android que corrige jogos e app feitos para celular ARM, para rodar em um PC x86. Como funciona? Quando um app ARM abre no Android x86, plataforma x86-64, que é um Intel, AMD e outros que eu não me lembro agora, ele precisa ser traduzido para x86, esse aplicativo, um aplicativo ARM. Isso é feito através da camada de tradução chamada libholding, feita pela Intel e a Google. Mais ou menos esses dois. Não sei exatamente, começou com a Intel. E está indo com a Google e por aí vai. É um código fechado, ninguém tem acesso e a gente não pode corrigir. Mas essa tradução, ela tem problemas. Alguns app detectam que está rodando em um PC, porque o próprio tradutor entrega que ele está no Intel ou no AMD, que ele está fazendo algumas emulações. Então, o que acaba acontecendo? Alguns app detectam que estão rodando em um PC e se recusam a funcionar. A ferramenta Patch Arm, o que ela faz? A ferramenta aplica uma correção cirúrgica no libholding
em memória de execução do jogo. Na hora que o jogo abre, usa a camada de tradução, a gente altera a memória do tradutor binário, sem modificar o jogo, para não correr risco de banimento. Porque banimento iria acontecer se a gente estivesse modificando os arquivos do jogo. É como consertar um motor sem desmontar o carro. É mais ou menos isso, entende? Vou estar demonstrando isso na prática. Vou usar o standoff, vou tirar esses 2 pets. No momento tem 5 pets aqui. 5 correções em memória de execuções. Isso é, os emuladores eles fazem isso, só que ele já tem uma listinha de cada jogo aplica tal correção, tá entendendo? E aqui a gente vai estar aplicando. Como eu ainda não sei tudo, eu preciso estar descobrindo um por um e eu vou estar aplicando. Depois vai ter perfis já pré-definido para cada jogo, ele já vai encontrar e já vai aplicar. Mas eu seleciono um aplicativo e aplico naquele aplicativo. Se eu aplicar em todos, o meu sistema vai ficar instável. Agora eu lembrei. Esse device por app eu aplico somente no jogo. Se eu aplicar essas informações de modo geral, eu quebro o meu sistema. O meu sistema não vai funcionar. Eu coloquei até a Play Store aqui para a gente estar conseguindo. Vai ter uma ferramenta aqui, um outro menu para envolver na Play Store. Para a gente estar selecionando se a gente quer baixar um aplicativo ARM ou ela disponibilizar só x86. A gente pode estar sendo mutável a partir do momento que a gente define qual é o tipo de CPU do nosso Android. Aí a Play Store vai identificar. E a gente também vai estar podendo transformar ela no Google Play Games. Ela vai ter só os jogos que tem no Google Play Games. Mas o Android 9, ele precisa de atualização ali na camada de input, que conversa entre o teclado e o mouse. O mouse ele não funciona muito direito. Ali é a câmera. Bom, voltando pro Pet Arm. Eu vou abrir o stand-up sem esses 2 pets. O que que vai acontecer? O jogo, o nosso sistema consegue abrir esse jogo porque a gente já conserta, já deixa o sistema preparado para o jogo. Então, muitas configurações, o ambiente está preparado para ele. Mas ele tem um anti-cheater agora, que está fazendo umas detecções no tradutor. O tradutor entrega em memória. Ele busca a informação no PC, entrega, e a gente intercepta essa memória e diz, olha, não é isso, é tal coisa. Eu não vou estar dando muitos detalhes do que a gente está fazendo, tá bom? Eu vou só tentar explicar da forma mais direta e objetiva. Então, o jogo aqui, em muitos Android, como BlazeOS, Phoenix e outros, vai fechar Prime OS. O meu aqui vai fechar também. Ou ele vai fechar ou ele vai congelar. Eu acho que ele já congelou. Não, ainda não. Mas ele vai já congelar e travar. E vai chamar o exit. Porque tá sem o patch. Tá sem as correções de memória. Talvez... Será se ficou aplicado? Será se o jogo salvou? Se ele não fechar foi porque ele ficou salvo lá na memória. Quando eu apliquei o patch, ele salvou alguns arquivos. Bora, meu filho, fecha. Agora é só o que falta. Pronto. Travou. Ele... Não, ainda tá respondendo. Vou ter que fechar ele. Não, fechou já. Não fechei, tá bom, galera? Então, ele chama o fechar ou ele congela, ele trava ali e não dá pra mexer. O que é que eu faço? Eu aplico o patch ARM e aplico 2 detecções para esse jogo. Eu desativo a detecção de emulador. Eu não vou estar falando qual é eu não vou estar falando qual é. Se eu coloquei desativa a detecção de emulador, são várias camadas ali no libholdin que em tempo de execução de jogo a gente modifica ela para que o jogo não detecte. Então vai ser habilitado ela e ocultar o CPU ID. O que seria isso? O libholdin entrega para o jogo que está rodando em um ambiente emulado, que está no processador Intel ou AMD. E com essas duas, a gente fala para o jogo que a gente está no processador ARM, que ele já não vai mais fechar e nem aquele travamento ali. Mas se bem que aquele travamento é mais porque eu estou gravando num PC fraco, tá bom?
Essa ROM ainda não está otimizada para desempenho. A gente fez a portabilidade de várias configurações. Ela está razoável, ele é como se fosse um Android x86, mas ainda precisa de correções mais profundas ali no mesa, em outras partes do sistema de gerenciamento, kernel, mesa, RAW e outras comunicações lá. Então, se fosse um Prime, um Phoenix, um BlissOS, ele vai chegar até uns 90% ali e vai fechar. Porque ele vai, primeiramente, ele vai ver a integridade do sistema. Aí ver se o sistema possui root, se tem alguns binários, se tem algumas informações que ele não aceita e vai fechar o jogo. E quando ele chega até essa parte aqui, aí já é parte para o anti-cheater. O anti-cheater vai fazer uma varredura na memória de tradução que executa. Quem executa a tradução aqui, a tradução é feita através do que? Do libholding. Então, o libholding é a camada tradutora que traduz para o x86. É um aplicativo ARM para celular que está rodando sobre essa camada de tradução feita pela Intel. Então, ele vasculha, ele varre na memória e vê lá que o processador é um Intel ou um AMD e vai chamar o que? O travamento. Ele vai chamar o exit do jogo. E quando a gente fez aquele patch lá para aquelas duas correções, o que acontece com o jogo? Ele continua fluido e jogando, tá bom? Ele não fechou, vai aqui entrar nas configurações, ele não vai chamar o fechar. Naquela hora deu aquele travamento por conta da gravação. E na hora que eu ia fechar o jogo, ele acabou fechando sozinho. Vocês podem testar, é só pegar, tenta ir no LD Play, em alguns emuladores também, pode ser que ele ainda feche. Mas os emuladores, eles têm uma correção boa também, o Mumu, o BlueStacks, eles têm bastante correções. O LD Play ficou um pouco atrás, mas ele está com o Android 14 agora e trabalhando neles. Beleza? Então, vou estar fechando, o jogo não fechou. Eu teria que fechar, eu teria que vir aqui, ó. Era o que eu ia fazer. Com o mouse, abrir essa janelinha e chamar o fechar. E eu não fiz. O jogo continua, ó, rodando. Vou fechar ele, mostrando que a nossa ferramenta em desenvolvimento e vai vir muito mais patch, tá bom? Correções em tempo de execução de memória, sem modificar nada do jogo, por enquanto. Quando a gente tiver o nosso tradutor, isso aqui vai voar. Na verdade, o próprio tradutor já vai estar corrigindo aquilo lá. Aqui a gente tem outros patches aqui que eu não posso estar falando a respeito. A correção de loop é mais quando o jogo fica em tela preta e não inicia. Aí a gente pode tentar esse tipo de correção. Ou neutralizar o abortar, abortar não, o abort, alguma coisa assim. Seria o abortar mesmo, mas não no sentido de, né? Seria quando ele sai de um processo. Ele identifica o ambiente virtualizado com emulação de processadores e blá blá blá. E ele chama o exit do jogo. O Brian, a gente já tem as correções para eles nesses patches aqui. Compatibilidade com Supercell. Mas agora a gente precisa interceptar a camada Java, porque tem algumas detecções que ele está fazendo na camada Java ali, que a gente vai depois estar resolvendo elas. Tá bom? A gente já tem no Android 12, eu já mostrei vocês. E o ID, Farlight, Call of Duty, eles fecham porque eles estão executando instruções que o libholding não tem. Aí a gente precisa estar gerando esses outros códigos na memória para ele estar entendendo que existe para estar fazendo forçar com a tradução. É o que a gente descobriu através da análise do Mumu e o LD Play. Beleza? Então, expliquei bem direitinho sobre o que a gente está fazendo. O gráfico aqui você já sabe do que é, a gente já mostrou. É que a gente pode, por exemplo, o Free Fire, a gente pode estar forçando a versão do OpenGL 2.0, que seria melhor para ele. E também a GPU, são informações de GPU e gráfico. E também futuramente isso daqui vai ser usado para Call of Duty, que seria remover uma instrução ou forçar uma instrução gráfica que o Call of Duty está buscando nos Android x86 e que o Mesa não existe essa instrução gráfica para ele, essa extensão gráfica. Então, vai ser uma combinação ali para estar funcionando tudo isso. Então, todas essas camadas e interceptações, elas vão fazer com que os jogos funcionem. Beleza? Então, eu vou ficando por aqui. O HUD, a gente está trabalhando nele. Eu fiz só um menu aqui, mas ainda falta fazer
o código ali com o sistema, que no caso é o Mesa. Então, cada ferramenta dessa conversa com o sistema, parte do sistema. Não adianta pegar os settings aqui nosso, decompilar ele e pegar o código e não saber onde fazer as interceptações e como o código funciona. Todo o segredo está no sistema compilado ali e o código vai estar ofuscado, óbvio. Então não há como extrair esse código para quem quer roubar, né? Que tem muita gente que faz isso. Beleza? Então, saindo de um sistema, de uma ROM comum, a gente está trazendo um ecossistema aqui voltado para PC. Acho que eu demonstrei o Subway, né, que ele estica. Então, a gente tem ferramentas nativas que torna o PC, o Android, compatível com o PC. Tem bastante ferramentas nesse ponto, enquanto outros Android usam aplicativo de terceiro e ainda cracha, não funciona, não roda, não consegue jogar, leva ban. Por final, eu vou mostrar que o Blood Strike agora tá falando. Eu fiz uma pausa aqui, na hora que eu tava falando, mas o Blood Strike tá funcionando também, tá bom? Me esqueci de mostrar ele. Deixa eu pausar por enquanto que baixa. Pronto, voltei terminando de baixar. Acho que eu falei também do root. A gente compilou o Kernel 6.3, é o que vai ficar para o Android 9. E a gente implementou em várias partes do sistema para estar liberando um acesso root por aplicativo. O root é praticamente indetectável, a chance é muito mínima de ser detectado, principalmente que ele é aplicado por aplicativo e não de um modo todo, e nem existe binário ali. Então, vamos abrir Blood Strike. O Blood Strike, eu acredito que ele não precisa de nada, não. Se eu não me engano. Eu vou só... Eu vou tentar sem, aí depois eu vejo. Mas eu acredito que ele não precisa de nada, não. Vamos lá, vamos chegar só até os 25 e fechar isso. O Blood Strike também é um jogo que ele detecta como um emulador da NetEase. A detecção dele é um pouco fraca ainda, mas ela é meio louca às vezes. Acho que ela estava até detectando em alguns celulares, porque a NetEase estava fazendo algumas cagadas em relação a esse jogo. Na verdade, em dispositivos ARMS, mas que a ROM tem algumas propriedades, algumas configurações, algumas coisinhas ali que o jogo não concorda, então eles às vezes também detectam. Por mais que tu esteja um jogo que... Nossa, só que falta vai ficar na tela preta? Não, é porque tá gravando. Então, convidado. Agora tem uma coisa ali na CPU também, foi que eu não fiz, por isso que pode estar enganchando os jogos. Para quem quiser atualização, entre em contato com a gente, tá bom? Vai ser disponibilizado a atualização, tem uma taxa ali para atualização. E para quem está adquirindo novo e está adquirindo ali, não percam suas contas, cuidado com o que está acontecendo. Tem muita conta sendo hackeada e acaba perdendo ali, infelizmente. Ó, eu tô sem no momento, mapeamento, galera. Não instalei ainda o Panda. Eita. Não tem como pular logo isso, não. Acho que não. Mas, ó, se eu tivesse no emulador, ele já teria detectado. Acredito que o Mumu também tá bloqueado para ele. Até porque eu acho que o Mumu tem a ver com a NetEase ali por trás, se eu não me engano. E eles não permitem execução, não iriam permitir a execução. Eu não sei se no Blue Striker o, o Blood Strike funciona. Beleza, mas não detectou. Ele já teria detectado aqui. Levaria em torno de... Bom, ele estava detectando em 10 segundos antigamente, mas agora está livre. E também no PJX12 também está dando para jogar. É um jogo extremamente leve, ele tem configurações... Ah, não quero jogar isso não. Viu? Mas ele está funcionando, já andei testando algumas partidas, ele está funcionando. Então, beleza, eu vou ficando por aqui, fica com Deus, Deus abençoe a todos. A gente tá dando o nosso melhor, tá trazendo algo novo, que ninguém traz, que ninguém faz, saindo do mesmo. A nossa ROM, nosso sistema voltado para computadores, para galera tá jogando, não existe nenhum igual, é um ecossistema, já é um próprio sistema ali, totalmente, é um ecossistema, é um novo sistema. Então, o Kernel é esse,
Não detecta dispositivo não rotado. Deixa eu fazer uma coisinha aqui para mostrar a vocês. Ó, device por app. Esse não, eu quero, cadê aquele outro? Ixi, agora não vai aparecer. Acho que é esse aqui. Não, não tá aparecendo agora. Mas vai ser mesmo. Só pra mim tá mostrando a vocês ali como é que esse device por app mostra. Eu queria o outro, mas não tô lembrando. Vou colocar o Asus ROG. Só mostrar isso e vou fechar. Pronto. Asus ROG. Fone. Ó, o processador é porque não tá coisando. A gente não tá interceptando o processador. Por isso que ele não vai estar mostrando que é um. Mas essa informação aqui, ó, é falsificada. E outros. Bom, era isso que eu ia mostrar pra vocês. Esse daqui eu não gosto desse aplicativo, não. O outro traz mais informações. Vou ficando por aqui, fica com Deus. A gente tá trabalhando ainda nos codecs precisa de uma camada ali no HAL do Greylock para ele estar funcionando. Ele precisa de algumas dependências para estar reproduzindo. Então, como vocês podem ver, a gente trouxe de novo a vida o PJX9. A gente não queria, mas precisou para estar testando pets na memória, para estar confirmando e estar depois levando pro 12. O 12 já tem muito mais, ali já está trabalhando com correções muito profundas. Então vou ficando por aqui, somente está demonstrando o que a gente está fazendo. É um Android para estar rodando ali em PC nativamente, só precisa do ECC 4.2. O Android 9 tem mais chances de a gente conseguir fazer um port para estar iniciando em computadores mais antigos ali sem o ECC 4.1. Beleza? E a tradução também está evoluindo, galera. No Android 14 já não é mais possível estar utilizando processadores que não tenham a instrução AES. Acho que é AES. É mais ou menos isso. Essa, acho que é. Então, alguns processadores, mesmo com ECC 4.2, o Android 14 e o seu tradutor binário não vai estar funcionando. Ó, ficando por aqui, um vídeo longo, chato. Quem quiser assiste, quem não quiser não assiste, pula o vídeo, procura a parte que quer, que interessa e tá tudo bem. A gente está fazendo nossa parte. Quem quiser adquirir o sistema, entre em contato com a gente no privado, que a gente vai estar passando informações. Essa versão já vai estar disponível. Ainda, como sempre, tudo é experimental, tudo tem muito bug. A gente precisa que pessoas reportem para a gente estar conferindo. Mas o mais principal, a gente precisa também estar adquirindo hardware para a gente estar testando o sistema e estar corrigindo e identificando problemas. Vou ficando por aqui, fica com Deus, Deus abençoe a todos.